Sinceramente, sabe o que eu penso quando uma pessoa fala que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu acho que em outras palavras ele quer dizer, eu não tenho a menor noção de quem escreveu isso aí. Por que dizem que Jesus vai descer do céu quando voltar com uma legião de anjos tocando trombetas? Por que ele não pode voltar tocando um teclado igual a do Thelmo Gama? Sabe o que eu acho que esses cristãos deveriam fazer? Eles deviam se unir e mover uma ação conjunta contra o seu Deus, processá-lo por abandono de incapaz. Outro dia o cara me perguntou, me indagou, né? Pô, falou, porra, Edson, você é ateu? Você não acredita em nada? Eu falei pra ele, não acredito em nada que vem de Deus. É diferente. Coçar o saco é muito mais importante do que orar. Você orando sabe que não vai dar em nada. Agora, coçando o saco, pelo menos, você acaba com a coceira, né? Outro dia um cara me perguntou, ô Edson, por que você fala tanto em Deus se você não acredita? Aí eu falei pra ele, do mesmo jeito que você fala em evolução. Vocês já repararam que à medida que você vai ficando velho, Deus vai perdendo o seu poder de cura? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é sinal que ele não aprendeu a falar ainda. Estou sobre a proteção do Espírito Santo. Olha ele aqui. Eva. Foi a primeira vez que eu vi um osso de costela se transformar em uma carne de primeira. A fé religiosa, para mim, é a maior prova que o crente não acredita em Deus, coisa nenhuma. Pense nisso. O religioso pergunta pro ateu: o que é a felicidade? O ateu responde: felicidade é viver no pecado. Kennedy Litaif. Você já viu um Porsche, uma Ferrari, um Mustang, uma Lamborghini, escrito atrás, foi Deus que me deu? Vai ser difícil encontrar um. Muita gente não se conforma em ser ignorante só nessa vida. Quer levar sua ignorância à eternidade. Vou contar uma história rápida aqui. Tem um rapaz aqui na minha cidade aqui, eu conheço ele desde criança, mas eu nunca mais tinha visto ele. E agora já tá adulto aí. Eu ia saindo do mercado e ele me conheceu. Aí falou, você não é irmão do Rubens? Que é o meu irmão, né? Que frequenta a CCB. Eu falei, sou. E ele começou, vai lá na igreja, começou a me chamar para ir na igreja. E eu falei para ele que não. Eu falei, você
você não conversa com meu irmão lá? O meu irmão sabe, eu sou ateu, eu não vou na igreja. Eu não tenho religião, não acredito em Deus, em Jesus, nada disso. Tudo besteira. Falei pra ele, né? Na boa, assim, sabe? Não querendo ofender ele. Eu falei, me admiro você conhecer meu irmão e não saber. Mas. Pô, mas não, mas vai lá, sabe? Aquele cara chato que começa, sabe? Eu tô falando pro cara que eu sou ateu, que eu não gosto, e o cara. E começou, vai lá, vai lá. Eu falei, meu amigo, eu não vou. E ele perguntou pra mim, você gosta de cerveja? Eu falei, eu gosto. Prefiro mais um chopp, né? Mas eu gosto, eu gosto. Aí eu falei, como é que você não teve que experimentar cerveja para você gostar? Você não experimentou a primeira vez? Eu falei, é lógico, é óbvio. Ele falou, então, é a mesma coisa. Como é que você sabe que você não vai gostar da igreja lá? Se você nunca foi. Aí pronto, né? Aí já. Aí eu falei, meu amigo, você precisa comer bosta para você saber que você não gosta? Que é ruim? Aí ele, aí ele ficou com aquela. Pô, mas igreja não tem nada a ver com bosta. Aí eu falei pra ele, nem chope. A gente não quer ser ofensivo às vezes, mas às vezes tem, né? No dia que Jesus aparecer para um hindu e Brahma aparecer para um cristão, desliga a televisão. Jesus, fora da Bíblia, é igual um peixe fora d'água. A laicidade é igual cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, mas não vê. Kennedy Life. Livre-arbítrio. Uma desculpa esfarrapada que os cristãos inventaram para disfarçar uma suposta democracia dentro de uma ditadura velada. A Bíblia é muito engraçada. Se fizesse uma cirurgia plástica em Matusalém, só o couro que sobraria daria para fazer um cobertor. Agora só falta o Bolsonaro criar mais um ministério. O Ministério de Deus. Aí ele coloca Jesus como secretário, comissionado. O aluguel, né? Você paga aluguel para você morar numa casa, né? Normal. Você paga, mas está morando numa casa, né? Na igreja. Na igreja você paga para morar lá no céu, num paraíso. Aí você ganha o quê? Ganha um jazido. Uns 7 palmos de profundidade. Olha lá. Eu queria dizer uma coisa que pode reparar. Quanto mais religiosa uma pessoa é, consequentemente ela é mais supersticiosa e muito mais medrosa. Todo religioso é medroso, a maioria, pelo menos, pode reparar. Eles veem sobrenatural em tudo, tem medo de tudo, até de uma sombra. Eu vou contar uma história rápida aqui, porque senão o vídeo fica comprido e o celular não manda. Eu era pequeno, tava eu, minha irmã, meu pai, minha mãe jantando, e meu irmão, a caçula que hoje não existia ainda. E tava um tempo frio, chuvoso, garoa e ventania. E a gente tava jantando, tá? E de repente a minha irmã deu um grito, a minha irmã mais nova, na época, e ela deu um grito, e mais velha, aliás. Ela deu um grito assim porque ela viu um negócio no vitrô, um negócio que chegava assim, fazia uma sombra no vitrô, parecia uma pessoa, uma mão com as mãos assim, uma cabeça, e voltava, e vinha e voltava. E
E ela deu um grito, começou a chorar e eu também, quando eu vi, né, minha mãe viu também, eu fiquei assustado. Parecia realmente que era uma imagem assim de uma coisa que vinha uma pessoa de voltada. E meu pai, como era um homem bruto, ignorante, né? Ele saiu lá fora e foi ver. E aí ele voltou e falou: Ah, vocês são tudo cagão, não é nada, é o pé de goiaba. É o galho da goiabeira que vem aqui no vitrô quando o vento tá mais forte. E era isso. O galho da goiabeira, quando dava uma rajada mais forte, ele tinha um galho que chegava no vitrô e fazia uma espécie de um. Parecia mesmo uma pressão de uma pessoa. Estou falando isso porque, se é um religioso, principalmente um crente evangélico, né? Ele já corre para a igreja e já vai lá dar o testemunho e já começa a colocar demônio no meio, Deus, e falar um monte de bobageira. E é isso, que sempre a gente tem que avaliar as coisas antes, porque tudo tem uma resposta. Se você procurar, tem. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Ah. Se uma mulher se chegar a um animal e se ajuntar com ele, matarás assim a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre ele. Já me indagaram se eu não respeito os padres. Falei, eu respeito como um homem qualquer, um ser humano qualquer. Agora na função dele, pra mim não passa de um homem de saia. Nada além disso. Pra mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Qual o valor de um padre? Qual o valor de um pastor? Um pedinte na frente da igreja dizia: não dê o dízimo para Jesus, ele não come, ele não bebe, ele não tem contas para pagar. Dê para mim, eu como, bebo 51 e o que mais tenho é conta para pagar no puteiro. Olá, vocês já viram alguém tomar de exemplo um pobre para ganhar dinheiro? Não, né? Isso só acontece com Jesus. Os espertalhões, ele usa o personagem pobre que foi Jesus, né? Para ganhar muito dinheiro, ficarem ricos. Só nesse caso que é o contrário. A religião foi feita para enganar pobres. Palavras de um menino pobre das favelas do Rio de Janeiro. O cristão pergunta: qual o sentido da sua vida? Aí eu respondo: é o contrário do sentido que você dá à sua. Eu estava pensando uma coisa aqui. A minha mãe faleceu em 2002. Meu pai, 2 anos depois, 2004. Estava pensando aqui. Se por acaso eles pudessem voltar, se eles voltassem hoje, o que ia acontecer? Eu ia conversar com eles, né? Perguntar como é que foi, como é que era, onde ele estava,
Então vamos jogar aí uma semana. Uma semana a gente já punha toda a conversa em ordem, já matava a saudade, né? Uma semana, 10 dias, no máximo, já tinha matado a saudade, já estava por dentro, o papo já estava tudo por dentro, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Agora eu fico pensando, o que esses camaradas querem quer a vida eterna para ir lá para encontrar Jesus lá? Chega lá, vai conhecer ele, oh, que legal, muito prazer. Pô, o senhor é bonito, hein? Cabeludo, olhos verdes, mano, tá? E depois? Vai ficar pela eternidade lá falando o que com ele lá? Pela eternidade. Haja conversa, hein? Haja assunto. O Daciolo foi lá no monte, ficou 21 dias lá. Eu acho que ele estava esperando Deus escrever nas pedras para ele o programa de governo. Mas aí acho que Deus não veio e ele perdeu. Bolsonaro poderia nomear Deus, né, como ministro de Relações Exteriores, né? Seria bom, porque ele já está em tudo que é lugar mesmo, né? Já não chega a Dilma querendo estocar vento, agora vem o Bolsonaro querendo governar com a Bíblia. Esse é o Brasil.